Muito bem. Vamos escolher a nossa carta de hoje. Alguém quer escrever um número aí? A um. Um. Primeira que apareceu aqui pra mim. Carta número 1 é a carta Jamma, que fala sobre o prazer da criação. É a carta Gênesis, o princípio da dualidade. É bem legal essa história. Vou escrever para vocês aqui. 01. Tô escrevendo. Meu dia. 1 do 1. Aí escrevi para vocês. Deixa eu ir mais para trás agora. Aqui. Permanência. Vamos fazer uma borboleta que faz tempo que a gente não faz. Vamos unir os pés em Bhadrasana. Bhadrasana é o nome dessa posição em sânscrito. Unindo os pés e depois relaxando. Então, essa parte dos pés ela precisa ficar relaxada e molinha, senão você vai ficar com a sua pelve presa. Agora vamos ajustar a distância aqui dos calcanhares para o períneo, tá? A gente vai deixar hoje um pouco mais afastado. Aí eu vou pedir para você ir colocando assim os pés mais para longe e testando. Se você conseguir deixar bem longe, vai ser bem legal. Qual que é o desafio? Olha só, tá vendo que o meu pé saiu do tapete? E aí, às vezes, o pé começa a doer aqui. Então, se você conseguir deixar a pontinha do bumbum e ainda o pé, mesmo assim, ó, o meu pé sai, esse tapete é fininho. E aí, depois que você ajustar, você vai começar a descer o tronco. Existe uma posição, que é uma posição que a gente tem como meta, colocar a cabeça aqui nessa curvinha do pé. Então, por mais que você não alcance ainda, você pode fazer essa projeção, essa medida, ó. A gente fica assim, ó. A testa, ela fica aqui dentro dessa curva do pé. É uma posição assim que a gente fica recolhido, sabe? Mas não precisa encostar ainda. Vai indo. Mas experimenta fazer essa borboleta mais aberta aqui hoje. Pode puxar um pouquinho o bumbum. Se quiser ir descendo, lembra que a gente tem aí uns 10 minutos pela frente de reflexão. Vai colocando as mãos aqui, ó, nas pernas. Não tenha pressa, porque justamente você precisa curtir a permanência e estar na permanência, senão ela perde o sentido. Passa o peso para as canelas, para as panturrilhas. Vai fazendo pequenos movimentos, mas de olho nessa meta que é chegar com a cabeça aqui na curvinha dos pés, tá? Eu vou sair daqui, senão a minha concentração se reduz. Bom, vamos à carta número 1, Jamma Gênesis. Na carta está escrito o prazer da criação, o princípio da dualidade. Então, dentro dessa carta, é um óvulo, é uma bolinha. Então, todas essas informações estão dentro do óvulo, e aí tem um monte de espermatozoide tentando penetrar nesse óvulo. E aí, essa carta diz o seguinte: essa carta tem o propósito maior do jogo. E para compreendermos esse propósito, precisamos estudar um aspecto fundamental da consciência divina: o prazer de criar. A criação nasce do prazer e é por isso que ela é tão vasta, abundante e infinita.
O prazer é o motor da criação. Então, a gente começar a olhar para esses aspectos relacionados ao despertamento do prazer. Então, fazendo um parênteses, a nossa linhagem de yoga, a linhagem de yoga que vocês praticam aqui comigo, que se chama Swastika Yoga, é uma linhagem de yoga que busca o crescimento, a ascensão através do prazer. Então, precisa ser prazeroso. Você precisa ir descobrindo formas de encontrar prazer. Às vezes, a gente associa o prazer com prazer sexual. E faça essa identificação. Se você fez isso de maneira até mesmo inconsciente, você acessou o prazer, você pensou em sexo quando a gente fala em prazer, quando eu falei a palavra prazer. E a gente precisa ir redescobrindo, reensinando o que é o prazer para nós mesmos. Por exemplo, a cultura que a gente busca, né, como origem, a origem do yoga antigo, o yoga mais primitivo, as primeiras práticas, o yoga ancestral, vem de uma cultura que é matriarcal, completamente baseada no prazer. Então é o prazer da vida, é o prazer de fazer as pequenas coisas, é o prazer do ritual. Tudo era prazeroso para essa antiga civilização. O acordar era prazeroso, o respirar era prazeroso, o colher era prazeroso, tudo era feito com total atenção, total entrega, e aquilo era visto como algo sagrado. Cada coisa. Tudo, gente, era visto como algo sagrado. E aí a gente acaba se conectando muito mais com o prazer. Quando você observa que algo é divino, que algo é sagrado, que você admira, que você gosta de olhar, você entende que você se conecta com aquela sensação de prazer. E muitas vezes ela é difícil de descrever, mas eu peço que você vá me ouvindo e vá tentando encontrar aí sensações, coisas emocionais mesmo, não coisas lógicas ou racionais, tá? Então, o assunto que a gente vai abordar hoje é algo que muitas vezes o lógico ele não explica. A gente precisa sentir. Então, primeiro questionamento da prática de hoje já. Você associa prazer com o quê? Quando fala em prazer, você pensa só em sexo? Você associa o prazer com o outro? Ou você consegue já despertar esse prazer para as pequenas coisas? E para todas as coisas? Por que não? A Gênese nos fala sobre como o jogo foi criado. Em algum momento, o Criador, que é a própria consciência amorosa, foi tomado pelo desejo de se expressar e expandir a si mesmo através da criação. Então, para que o amor pudesse expandir, era necessário esquecer-se de si para que, ao retornar, lembrando da sua origem, se tornasse um amor consciente. Assim foi criado o grande mistério, pois essa seria a única maneira de experienciar a criação sem antes conhecê-la. A consciência, que é pura luz, cria um princípio que é também uma lei desse plano, a dualidade. Inicia-se um jogo de luz e sombra. A sombra tem uma função no jogo. É através dela que a consciência experiencia a própria luz. Imagine, por um instante, um lugar onde só existe luz. O que você veria? Nada. A consciência se expande através do jogo da vida e nós somos os protagonistas desse jogo. Carregamos dentro de nós a própria essência do Criador, a centelha, a chispa divina, como chamamos na cultura hindu, que é o amor. Nosso propósito é expandir o amor através do despertar das nossas virtudes e dos nossos dons e talentos. É por isso que dizemos que a vida é uma escola de amor consciente. É muito bonita essa carta. Ela fala sobre o começo dos tempos, digamos assim, e para a gente lembrar desse caminho, dessa jornada que nos fez chegar até aqui, mas principalmente dos passos iniciais, das etapas iniciais, que é a etapa da criação. Então, quando nós fomos concebidas, todas nós viemos de um ato de amor, que é simbólico, né? Por mais que ele seja também concreto, ele é simbólico. Então, eis que a união de duas pessoas criaria essa capacidade de amar, de amor maior, e isso geraria uma vida.
Eis que essa vida recebe, né? Lembra sempre disso. A gente não precisa adquirir, a gente não precisa comprar. A gente sendo seres humanos, né? Nós sendo seres humanos, nós nascemos com esse potencial que é essa habilidade que é inata, que é possuir essa chispa divina. Que é o quê? A gente pode chamar de alma, a gente pode chamar como você quiser chamar. Mas é um pedaço de nós, é uma parte de nós que já está pronta, que já é todo o amor, todo o potencial que nós podemos despertar. Nós falamos já um pouco sobre isso, lembra que eu falei que a gente tem uma alma e tem como se fosse uma capa por cima? Essa capa por cima é a nossa experiência material. Então, a Gênese, que é essa carta que fala sobre esse potencial da gente olhar para isso como algo muito precioso e que a gente já tem, não precisa lapidar, não precisa fazer nada, já está dentro de nós, como um aspecto inicial, como algo importante para a nossa criação. Então, por um ato de amor, acho que é uma frase que é bem importante. Gênese nos fala sobre como o jogo foi criado. Em algum momento, o Criador, que é a nossa própria consciência amorosa, foi tomada pelo desejo de se expressar e expandir a si mesmo através da criação. E da mesma maneira acontece a criação, né, do ser humano em ato reprodutivo. Por mais que muitas vezes não tenha sido consciente, o ato de gerar uma nova vida é um ato de expressar e transbordar o próprio amor. Então, acredita-se que quando, né, independente, não vou entrar aqui no mérito da criação do mundo e dos primeiros seres humanos ali, né, a história que a Bíblia conta, por exemplo, né, a história de Adão e Eva, não é esse o intuito. O intuito é que em algum determinado momento nós fomos criados, nós nascemos, tem todos os aspectos evolucionistas, né, que cuidam da nossa origem, que estudam historicamente a nossa origem. Eis que nós, em algum determinado momento da história, surgimos e que mesmo que você não acredite em nada relacionado à religião ou qualquer aspecto que a criação possa ter, você tem que concordar que você foi criada pelo seu pai e pela sua mãe em um ato de amor, de transbordamento de amor. Existem outras opções hoje em dia? Existem. Existem formas de fertilização que não contemplam o amor, né? Que precisa simplesmente ali do espermatozoide, do óvulo. Essa fecundação pode ser feita até mesmo in vitro, fora de um corpo humano, e isso é colocado ali dentro. Eis que a união dessas duas coisas é a simbologia da dualidade. Então, precisa de duas coisas para formar uma única coisa, uma única vida. E esse é o aspecto simbólico que eu queria deixar aqui como mais importante dessa carta. O aspecto da dualidade, que é o que vocês vão ver, que é aqui que eu queria chegar. Quando a gente vai formar uma vida, então a gente precisa de duas coisas. Não tem como uma mulher sozinha formar uma vida, não tem como um homem sozinho formar uma vida. Quando a gente estuda os aspectos da evolução, a gente acredita que homens e mulheres se completam. Lembra que eu falo para vocês que muitas vezes homens e mulheres vão ter posicionamentos diferentes aqui na prática, a própria forma como a gente senta é diferente porque as nossas polaridades são diferentes, as nossas energias são diferentes. Existem muitos mitos que contam que os primeiros seres humanos, eles não tinham homem e mulher separado, né? Era uma coisa só, e essa coisa só era um deus, não era ainda um ser humano, era um deus, era uma pessoa completa, e que houve em algum determinado momento essa separação. Isso é mitologia, são histórias mitológicas, tá? Houve em algum momento essa separação, eis que homem e mulher se completam. Se unem as polaridades, unem as forças. Esse é o princípio dual. Precisa de um homem e de uma mulher para gerar uma nova vida. Eis que nasce um ser humano. Esse ser humano é completo? Não. Ele ainda continua com o princípio da dualidade dentro dele. O que é esse princípio? Que ele traz aqui no final da reflexão. Como o aspecto da luz e da sombra.
que a gente tem o lado positivo, o lado negativo, o copo meio cheio, o copo meio vazio. É a gente lembrar que para que a gente possa enxergar a luz, a gente tem que ter um pouco de sombra. Se for só luz, não enxerga nada, como ele mesmo descreveu aqui. Então, eu acho que essa carta é muito legal para a gente lembrar que não serão só flores. Absolutamente tudo que você viver na sua vida vai ter desafios. Vão acontecer situações que vão fazer com que você, às vezes, desanime, às vezes mude o plano, mude a rota, acrescente coisas, tire coisas. Porque às vezes eu vejo que muitas pessoas podem estar buscando esse aspecto da luz universal, de felicidade plena, de só contentamento, de só alegria. E isso não existe. Lembra? A gente é dual, a gente precisa. E a gente é muito mais que isso, na verdade. Quando a gente estuda a fundo, a gente vê que saindo desses elementos duais, ou seja, aceitando esse dinamismo, porque às vezes quando a gente enxerga o dual, a gente enxerga metade e metade. Metade luz, metade sombra. Metade homem, metade mulher. E não, pode ser muito mais dinâmico do que isso. Tem coisas que não são nem luz nem sombra na minha vida, são neutras. Tem coisas que são, tem parcelas e estão misturadas. Tem momentos. O que eu quero deixar como reflexão aqui é lembrar que tudo que envolve criação envolve prazer. Às vezes você não está conseguindo criar nada e despertar a sua vida, despertar seus potenciais, que é um ato de criação, porque você não está se conectando com o prazer. Não tem prazer na sua vida, o prazer ele está direcionado para outra pessoa, talvez você esteja associando apenas com prazer sexual. Tá errado. Você tem que fazer com que você seja a sua própria fonte de prazer. É um dos aprendizados da nossa filosofia. É você respirar e sentir prazer, é você fazer uma posição e sentir prazer. É você estar com você mesmo e não querer fugir. E sentir que ali é o melhor lugar do mundo. Quais são as suas fontes de prazer? Se você direciona o seu prazer pro outro, a sua vida é um sofrimento. Tem que corrigir isso. Isso é sério, isso é grave, tá? Tem que corrigir. Você tem que ficar muito bem sozinha. Você tem que estar muito bem com você mesmo. Não quer dizer que é pra. Não, então tá, então você sozinha. Não, o outro agrega. O outro, ele faz você se sentir ainda melhor com você mesmo. O outro soma, potencializa, mas ele não é essencial. Observe esses fatores relacionados ao prazer. Carta Gênesis, carta da criação, faz a gente pensar sobre o prazer. Ponto número 2, né? Avaliando essas questões de prazer. Se eu tenho eu mesma como minha fonte de prazer, eu tenho mais potenciais para criar, para despertar essa energia que é uma energia de movimento, de força, de ativação. Se eu não estou tendo ativação, pode ser que eu tenha um buraco lá no meu prazer. Tá alguma coisa errada ali envolvida com a minha vida relacionada a esse aspecto. Próximo ponto: dualidade. Será que eu estou buscando algo que não existe? Às vezes a gente busca isso em algum âmbito da nossa vida. Por exemplo, no relacionamento. Você está buscando um relacionamento que é perfeito, que não tem sombra. Lembra? Tudo é dual. Se somos seres humanos, nós viemos desse princípio da dualidade. Precisa de duas coisas para formar um ser humano, duas coisas que são diferentes. Somos compostos por luz e sombra. Então, parar de tentar buscar algo que não existe, que é só luz. Às vezes a gente busca isso no nosso corpo. Ah, eu quero um corpo perfeito. Eu quero um corpo magro, eu quero. É só coisa boa, só luz, não tem uma doença, nada, nada. Pode buscar, deve buscar incansavelmente, mas eu preciso entender que não existe a perfeição. Terão sombras. Mesma coisa no relacionamento, mesma coisa no trabalho, mesma coisa na maternidade. Observe se você está buscando algo que não existe, fugindo da nossa criação, fugindo daquilo que nós somos, duais. Precisa ter treta, precisa ter desafio, precisa ter conflito para que então você possa enxergar habilidades, coisas boas. Lembra, o escuro ilumina, o escuro ele enaltece, né? A luz que ilumina, mas o escuro ele vai enaltecer a luz. Então ficam esses pontinhos de asterisco, quem está anotando aí, para fazer as devidas reflexões. E lembra, gente, o nosso papel juntas aqui é
eu vou lançar um monte de perguntas. Você tem que tentar depois encontrar essas respostas, pelo menos se questionar, enquanto a gente está fazendo a reflexão ou depois, para que você consiga trazer a filosofia para a sua vida. Essa é a grande meta, tá? Muito bem, trazemos o tronco para cima, quem tá lá na permanência. Sobe o tronco devagar, posiciona as mãos para trás e vira as pernas para cima com cuidado e carinho. As pernas vão reclamar um pouquinho, vira uma depois a outra. E agora pequenas batidinhas, ó, atrás do joelho. Pode bater forte mesmo que não dói. Estende, flexiona. Isso ajuda muito na circulação quando você sentir que sua perna vai formigar sabe quando ela fica assim, parece que não é sua, parece que é uma perna robô meio adormecida? Isso aqui vai ajudar também. Pode bater o tanto que você quiser, mais forte, ajuda um monte. Movimento circular nos tornozelos. Aí. E vamos agora trazer o calcanhar direito mais perto da coluna, nós mulheres, os homens é o contrário. Vamos manter as nossas costas eretas. A outra perna vem logo na frente, você decide o apertamento que você quer com essas pernas. A gente vai fazer algumas vocalizações do mantra Om, que faz tempo que a gente não faz. A gente vai agora. Vou tirar todo o som e a gente vai vocalizar juntas o mantra Om. Primeiro de maneira curta e depois a gente vai vocalizar em formato de contínuo para que a gente possa associar um respiratório junto. Vamos conectar nossas mãos, polegares e indicadores unidos, palmas viradas para cima. É importante que você mantenha o peito aberto, o queixo erguido. Fazendo algumas respirações bem profundas. A primeira etapa é fechar os olhos e relaxar. A primeira etapa é trazer a atenção para o momento presente e lembrar daquilo que nós conversamos ao longo da nossa prática. Quais são as fontes de prazer que você consegue identificar agora? Ter acordado pode ser algo que simboliza isso. Estar respirando, a sua respiração profunda pode ser uma grande fonte de prazer. O seu próprio corpo, a sua flexibilidade que se desenvolve. Estar quieta, olhando para os seus próprios aspectos internos. Agora relaxe. Ainda mais, nós vamos vocalizar o mantra um de maneira contínua. Você vai vocalizar depois do meu. Então é como se o meu fosse a pergunta e o seu a resposta. Lembre-se que é importante você relaxar bem a garganta, o assoalho bucal, para ir respirando junto, tá? Vamos lá. Om, 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 om,
Om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om, om. Uma inspiração profunda e na expiração nós vamos vocalizar um mantra Om a partir de agora. Você vai inspirar, encher bem o seu pulmão de ar e na expiração você vai vocalizar em uma única só vez, sem forçar a voz, sem engrossar a voz. Eu vou tirar a supressão de ruído aqui para você escutar, senão o microfone e os aparelhos todos, até aqui do Zoom, eles cortam o on porque eles acham que é um ruído. Aí logo eu já desligo, porque senão dá muito barulho, muito ruído. Tudo que eu me mexo aqui, ele pega. É só para vocês escutarem o on contínuo. Vamos lá. Inspira, na expiração. Você vai vocalizar o O predominantemente. Quando estiver acabando o ar, você vocaliza o M. Vamos lá. Inspira. E lembrando algo importante também, não precisa ser igual ao meu. Inspira, vocaliza, os nossos ons vão ficar sobrepostos, tá? Bem, pode agora observar as sensações, os efeitos dos mantras. Pode se movimentar devagar. A gente vai fazer hoje o treinamento do Padmasana. Deixa eu só tirar essa configuração do áudio aqui para não ficar tanto ruído. Pode se movimentar um pouquinho, de maneira confortável, quem quiser. Mas a gente vai continuar aqui no chão, tá? O que a gente vai fazer? O treinamento da flor de lótus hoje, que é aquela posição que é assim, ó. Não sei se vocês já viram. Isso ajuda muito na rotação do quadril, conforto, dor lombar, joelho, mas precisa ir treinando devagar, tá? Quem já faz, a gente vai treinar essa melhora. Vamos começar trazendo, vocês já estão, né, o calcanhar direito mais próximo à base da coluna. A gente vai trazer o pé para cima da virilha. Então, o que você vai fazer? Você vai tentar virar a sola do pé para cima e vai deixar o joelho apontando mais para frente. Ele vai perder a abertura pélvica, tá? A outra perna a gente vai deixar ela semi-flexionada. A mesma coisa, cuidado, porque a gente vai sair muitas vezes do tapete e aí começa a doer a pressão, né, no pezinho ali com o chão. Então, podendo ficar em cima do tapete, principalmente nessas regiões de apoio, é melhor. Coloquei o pé aqui em cima. Vocês já estão sentindo que já pega o joelho aqui, né? Então, deixa esse pé aqui. Se esse pé for escapar, segura um pouquinho. Agora, vamos empurrar esse joelho aqui, ó, um pouquinho para baixo. Tenta relaxar, ó, esse pezinho aqui, ó. Essa perna aqui, ela tá praticamente fora do treinamento. Empurra um pouquinho.
volta. Vamos pegar esse pé agora, trazer ele para cima. A gente vai segurar como se fosse um nenê. Então eu vou abraçar aqui o meu joelho e vou segurar com a mão ou com o antebraço o pé, tá? Você vai notar que é pesado. Tem que fazer uma forcinha para você trazer esse pé para cima. Pode balançar um pouquinho, direita e esquerda, ó. Igualzinho um nenê, ó, gente. Quem olha de longe parece um nenê. Balança, balança, balança. Então a gente deu uma primeira puxada ali na articulação. Agora a gente vai dar uma aquecida. Agora eu quero que você levante esse pé, se mantenha alinhada e tente trazer um pouco mais para perto do seu peito, essa perna. Então vai puxar, ó. O braço, esse bracinho aqui, ó, que tá segurando o pé, ele tá fazendo muita força. É assim mesmo. Força, vamos lá. Puxa esse pé. Quanto mais a gente faz esse treinamento, menos você sente desafio em sentar no chão, em sentar de pernas cruzadas. Você não sente mais nada depois. Dor nas costas. Tem que liberar as articulações. A gente tá liberando o joelho, tornozelo e quadril, tá? Traz de novo o pé para aquela posição que a gente ajeitou. Vira a sola do pé bem para cima. Puxa para perto de você. Esse é um ponto bem importante. A orientação é o pé na virilha. Não é amassando a coxa, é na virilha. Então tem que encaixar ele nessa entradinha da virilha. E agora de novo, desce. Empurra um pouquinho. Tem que sentir que você levou a perna para o chão. Vai doer? Vai. Dói. Dá uma sensação de morte iminente, dependendo da pessoa. Eu lembro quando eu comecei a treinar isso, eu dizia, gente, não é possível que as pessoas fazem isso, isso dói muito. E depois não sente nada. Então são articulações duras, tá? Principalmente o pé. Vamos trazer agora esse outro pé aqui para mais pertinho e querendo subir. Olha só, você vai empurrar um e vai tentar colocar a bolinha do seu calcanhar aqui na panturrilha. Pelo menos o comecinho, tá? Vai dar uma dor, você vai segurar o quanto você pode e vai voltar. Tá? Só um pouquinho. Quem já consegue subir, já pode subir aqui um pouquinho. O pé, ele vai subir para cima de tudo isso e aí vai aumentar bastante as rotações dessa perna de baixo que a gente já está trabalhando. Tá? Essa perna de cima aqui, ela não sofre tanto. O problema é que a de baixo fica com bastante impacto de rotação. Pode soltar devagar, abre de novo e vamos para o outro lado. Tira com carinho, se der aquela sensação de ai, é ótimo sinal, significa que você está trabalhando bem essas articulações. Dá uma folga nessa, traz a outra agora. Primeiro, pé na virilha, bem na virilha, olha só, gente, como perde a abertura pélvica, viram como fecha, empurra o joelho para baixo. Se precisar, segura esse pezinho aqui, empurra, empurra, empurra. É só um susto, tá? E agora a gente vai subir e vai pegar o nosso nenê aqui com a outra perna agora. Força no braço que pega o pé, o braço que abraça o joelho, ele faz menos força, balança um pouquinho agora para um lado e para o outro. Aí. São pequenas ações, pequenos pontinhos que a gente vai abrindo, vai soltando. No final vai dar um corpo todo solto. Mas é importante a gente ir trabalhando assim no detalhe. Força agora nesse braço, puxa esse pé. Puxa, puxa, puxa. Força de bíceps mesmo. Puxa esse pé para perto de você, puxa a perna. Aí. E na volta, já devolve esse pé para onde ele estava aqui na virilha. Devolveu, tenta relaxar o pé. Relaxou, empurra de novo. Fica bem mais solto, mais fácil agora. Não que fique assim, nossa, não tô sentindo nada, mas vai soltando. E mesmo que você pense, nossa, ainda falta muito pra mim. Você tá sentindo que pegou a articulação, doeu um pouquinho, cara, você tá no caminho. Deixa sua mente limpa ou positiva e vambora. Puxa o pé.
Levanta o calcanhar, ó, pensa que você quer passar ele aqui pra cima, por mais que doa. Mesmo que doa muito e você volte no outro segundo, eu prefiro que você tente passar o pé aqui pra cima. Porque começa assim. A gente aguenta 1, 2 segundos e tira. Aguenta 13 e tira. Então tenta, sem medo. É assim mesmo, é apertado pra todo mundo. Todo mundo começou com sensação de morte iminente. Tava fazendo esse asana aqui, tá? Dê uns beijinhos aqui, dê uma puxadinha, relaxa. Tudo bem. Agora pode soltar esse aqui com cuidado e carinho. Muito cuidado e carinho. Vou tirar minha meia aqui já, que a gente vai fazendo outras movimentações. Agora um pouquinho mais de ativação. Então, esse é um treinamento de rotações, vai mexer nesse sentido, ó, circular nas articulações quadril, joelho e tornozelo. Aproximamos os joelhos para virar de lado, viramos de ladinho, joelhos no chão, peito do pé no chão. A gente vai começar em um asana que solta o pé, continuar esse trabalho no pé. A gente fez tornozelo, a gente vai agora pegar um pouquinho mais a abertura do centro do pé. Então, a gente vai unir os pés, vai começar a levar o peso lá para trás. Quando eu tiver um bom apoio aqui, eu vou afastar os meus joelhos. Se precisar, pode virar os pezinhos um pouco para fora. Quando você olhar para baixo, você vai ver que se você quiser, tá? Você pode continuar com os dois para frente ou a segunda opção, eu prefiro, é você deixar assim, ó. Você olha para baixo e o seu dedão, ele tá em formato de V. O dedão do pé direito, o pé esquerdo estão com formato de V. Aí você vai devagar e começar a passar o peso para trás. Vou prender meu cabelo, tenta ir abrindo. Se você sente que os seus dedinhos tem algum que amassa o outro, abre com o dedo. Não deixa um por cima do outro, que isso machuca. E aqui a gente vai fazer uma posição de retroflexão e liberação facial da fáscia do pé, tá? O que que a gente vai fazer? Vai deixar as mãos no joelho, vai inspirar. E na expiração você vai descompensar. O que que é isso? Vai empinar o bumbum, levar a barriga para frente e fazer uma retroflexão. E vai começar a descer lá atrás. Olha só para mim primeiro. Você pode ir com o tronco para trás, desde que você não caia. Então você vai indo com o tronco para trás e vai fazendo essa curva com as suas costas. Vai indo até o ponto máximo, pode segurar onde você consegue. Aí e retornar. No retorno, nós vamos posicionar as mãos aqui na frente e trazer o peso para as mãos e braços. Trazendo o peso para frente, alivia o pé e aproxima os joelhos. Aproximando os joelhos, nós vamos agora ativar bem o abdômen, afastar os ombros das orelhas, olhar lá na frente, ponto neutro. Relaxa agora os pés, tá? Só cuidado, olha só para mim, às vezes vocês estão assim, ó. Isso aqui é pé de gancho, a gente chama de pé de gancho. Você tem que empurrar o seu pé, ó, para ele ficar o máximo possível com o peito do pé no chão, tá? Façam esse ajustezinho aí. Não deixa a barriga caída. Inspira agora, levanta bem a cabeça, empina o bumbum. Expira, recolhe o abdômen. Bumbum bem para dentro, empurra bem o chão, queixo no peito. Afasta os ombros um do outro. Força. Inspira, abre. A gente vai sincronizar o movimento com a respiração, tá? Inspirou, abriu. Você pode ficar aqui o quanto você puder ficar com os pulmões cheios. Cansou, solta o ar recolhendo. Empurra o chão, recolhe tudo. Quando acabar o ar, você segura aqui. Você vai ficar aqui o tempo que você puder ficar sem ar. Inspira, abre.
Expira, recolhe. Normalmente a gente não faz movimento de repetição na nossa prática. É só porque hoje o foco mesmo é essa atenção na respiração. É como se o corpo ele fosse um meio para a gente prestar atenção na respiração. Então, foco total na respiração. E aí você vai executando esses movimentos junto. Quando o ar sai, você se recolhe, queixo no peito. Segura sempre aqui sem ar. Quando o ar entra, você vai abrindo, dilatando o tórax, estendendo bem o pescoço, cabeça lá atrás, você vai segurar com o ar. Retornamos agora para a posição neutra. Na próxima vez que você expirar, pode retornar para a posição neutra. Você vai agora trazer um pé e depois o outro aqui para frente, dando um passo. Você vai levantar o bumbum, mas não vai levantar a cabeça, para não dar tontura. Então você vai estender até onde você pode as pernas, se precisar, desencosta do chão. Se você não desencosta, desencosta as mãos. Se você não consegue continuar com as mãos no chão, desencosta, né? Se você consegue, continua aqui. Mas estende o joelho. Passe as mãos para os tornozelos. Extensão de joelho, tronco solto à frente. Primeiro momento da nossa posição, passividade total. Corpo solto, se quiser trocar a posição dos braços, soltar completamente os braços. A única coisa que eu peço é que você mantenha o seu joelho estendido. O resto, solto. Não precisa ainda tentar puxar. Deixa o corpo abandonado. É importante que você saiba diferenciar o momento passivo e o momento ativo da posição. Agora sim pode passar para esse momento mais ativo. É o momento que você vai dar o comando para suas costas se alinharem melhor, empinando o bumbum, abrindo o peito. Você vai puxar um pouco mais, aproximando a barriga das coxas. É o momento que você tem que sentir que tá esticando, que você tá fazendo por você. Você tá saindo da zona de conforto, você tá indo, tá caminhando. Você tá, sabe, com o facão na mão abrindo o mato. Depois você vai caminhar por essa trilha sem nada, mas para passar por ela a primeira vez, a gente tem que abrir o mato, né? Então é isso. A lapidação corporal é abrir mato, gente, com facão. Vai tá cheio de mato, vai cansar, vai. E a gente vai indo. Mãos no chão. Pode flexionar os joelhos agora. Palmas das mãos na linha dos seus ombros, dedos abertos. Pode baixar um pouquinho o bumbum. E depois vai baixando mais e mais e mais e mais até você ficar com total horizontalidade, ou seja, você vai deixar suas costas paralelas ao chão, tentando não enrolar as costas. Tá vendo que tá bem retinho, ó? Então empina o bumbum, afasta os ombros das orelhas, segura aqui um pouquinho. Devagar agora você vai levar suas mãos para os tornozelos. Segura aqui um pouquinho. Quem vai segurar essa força é a coxa, esse peso. Pode deixar a cabeça assim viradinha para baixo para dar uma descansada na cervical, mas segura. Mãos no chão. Passa o peso e leva as pernas lá para trás. Um pezinho juntinho do outro. Prancha. Prometo que a gente não vai ficar muito. Foco total em ativar o abdômen, pés unidos. Dedos já estão abertos, já trabalhamos a abertura desse pé.
Olha lá na frente, inspira. Na expiração, sobe o bumbum, leva os calcanhares para o chão, abre bem o peito. A meta, gente, aqui primordial é a abertura peitoral. É você avançar, sentindo suas axilas abrirem, seus ombros abrirem. É alinhar a coluna aqui, empinar mais o bumbum. Pode ficar em pontinha de pé que fica mais firme. Passa o peso para a perna esquerda, eleva a perna direita, segura lá. Máxima elevação e ponta de pé. Lembra que perna mole é muito ruim. Então, não importa o quanto você levanta a perna, e sim se essa perna tá firme, se você tá usando o seu ponto máximo, se você tá usando glúteo, tá usando os músculos todos das coxas, da panturrilha. Desce essa perna e pode subir a outra. Máxima elevação, pontinha de pé, extensão de joelho. Respira devagar. Desce essa perna. Pode colocar o joelho no chão. Colocando o joelho no chão, leve os braços para trás com as palmas das mãos para cima e a testa no chão, se você puder. Se você não encostar a testa no chão, você vai soltar tudo, amolecer tudo. Levantamos a cabeça, braços e mãos para frente. Você vai agora levar a perna direita mais para trás e a direita mais para frente, a direita mais para trás, a esquerda mais para frente. Você vai trazer essa perna para frente já virando de lado, para a gente passar para o Kapodasana, que é aquela posição que a gente fica com o ladinho, assim, a perna flexionada mais de lado, tá? Lembra que essa posição eu preciso dividir o peso. Eu fiz primeiro pro lado mais difícil de ver, mas acho que vocês fizeram certo, né? Deixa eu ver. Quem eu tô vendo tá certo. Cuidado só para não ficar aqui, ó. Tá todo o peso no meu bumbum, todo o peso na coxa. Vem pra cá, ó. Divide o peso, metade pra coxa, metade pra panturrilha. Bem no meio. Feito isso, agora sim pode deslizar os braços lá na frente e descer. Aí. Agora, a gente vai pegar o pé lá atrás. Então, a gente precisa levantar só a cabeça, flexionar o joelho lá de trás. Aí você vai ficar assim, às vezes, aqui, ó, tentando catar o pé, ó. Mas tenta pegar o pé. Vê se vai. E aí depois você pega com a outra mão também. É um desafio, tá? O pior que vai acontecer vai ser você rolar pro outro lado. Pegando o pé, você vai tentar só puxar um pouquinho, trazer o calcanhar para pertinho do bumbum. Vai alongar bem o músculo da coxa na frente, o quadríceps. Então tenta puxar um pouquinho aqui e soltar o seu peso aqui em cima da perna flexionada. Quem não conseguiu pegar, a gente não se preocupa, tá? Não é muito fácil não pegar o pé aqui. Mas às vezes, ó, você pode virar um pouquinho de lado para pegar e depois virar de novo de barriga para baixo. Isso aí. E assim, é puxado, né? Vai esticar bem o músculo, mas é um músculo que merece esse alongamento. Agora solta com todo o carinho do mundo. Ó, tenta manter esse joelho flexionado, o pé para cima, treinando um pouquinho de força posterior. Ó. Isso, segura um pouquinho aqui, desce com controle, não despenca essa perna. Coloca o dedinho do pé no chão e estende a perna de base, ó, desencosta essa perna do chão.
Usa o glúteo, ó. Tem que sentir que aqui, ó, pá, contraiu. Segura um pouquinho, bem alto esse joelho. Respira. Todas essas contrações, extensões, tudo isso que a gente faz é o que mais desenha, tonifica a nossa perna. Relaxa. Mãos no chão. Levanta com carinho, calma. Porque nisso a abertura tava rolando, né? Levanta e pode ir levando devagar essa perna para trás. A gente vai fazer a mesma coisa agora com a outra perna. Traz a perna para frente. Movimentos lentos. Ajeitou, lembra, não fica capenga só em cima da perna da coxa da frente. Vira o quadril para baixo. Desce em cima das duas. Primeira posição é relaxamento, só isso. Para a pelve poder ir se acostumando com o peso extra, os estímulos, os balanços que a gente vai fazer em cima dela. Então, solta bem o peso, relaxa bem aqui. Levantamos agora devagar. Gente, você pode ficar, fazer apoio de antebraço, tentar pegar o pé lá atrás, ou se você precisar, levanta um pouco mais, tá? E depois desce de novo. E se você se virou, depois que você pegar, tenta virar de novo de barriga para baixo. A meta é ficar na mesma posição que a gente estava antes, mas trazendo esse pezinho para trás. Você vai ver que tudo vai aumentar. Vai aumentar a abertura, vai aumentar o estímulo na pelve, vai esticar a perna de trás, tudo se intensifica. A gente pegou o pé com as duas mãos, né? Quem consegue, pega com as duas mãos, puxa. Se você conseguir só com uma, também tá ótimo. Devagar levantamos. Apoia aqui pelo menos um antebraço. Ativa bem o abdômen, solta lá, ó. Tenta virar de novo, bem de barriga para baixo, mas segurar essa perna aqui. Últimos movimentos, prometo. Descemos devagar. Já pode ir posicionando o pé, ó. Posiciona e sobe. Contrai o glúteo e dá uma travadinha aqui no abdômen para a barriga não ficar tão jogada para frente. O foco total é a extensão do joelho e o bumbum. O mais importante aqui dessa variação. E a meta é você ir aprendendo a continuar respirando, respirar devagar. Não é porque você está fazendo força que tem que dar um desespero respiratório. Volta agora esse joelho para o lugar, peito do pé, relaxamento e pode trazer o peso para trás. Trazendo o peso para trás, pode trazer aqui para frente só para a gente finalizar a nossa prática com um pouquinho de aquietamento. Abraça os joelhos. Pode ser hoje uma posição mais displicente, aquela posição que a gente fica quando é criança, sabe? Que tá triste, que tá. Então pode se ajeitar do jeito que você considera confortável, mas que você sinta que está recolhida dentro de si, que você tá tendo um momento seu. Essa posição, quando a gente deixa as costas mais enroladinhas, ela alonga o meio das costas, o que é muito bom. Durante a sequência que a gente fez, vai ser bem bom. Só concentre em respirar fundo e relaxar. Faça os seus agradecimentos agora. Lembre-se que você está atuando em cima do seu corpo, que carrega uma série de histórias.
todo o seu fluxo de energia está se modificando quando você pratica. Então, essencialmente, a sua sensação tem que ser de gratidão e de admiração. Por mais que você seja exigente e queira muito mais do seu corpo, e tá tudo bem, a gente tem que querer, mas não esqueça que a base, o solo principal é muito obrigado. E que corpo foda eu tenho. Quantas coisas eu posso fazer ainda? Eu sou muito saudável. Imagina daqui a um tempo. Sabe essa sensação assim de que você tá muito orgulhosa? Mesmo tendo muito trabalho pela frente? Tem que ser assim, gente. Se você é só dura, você só se afasta da sua evolução. Se você só é triste, você só se afasta da sua evolução. Agora, devagar, a gente vai desfazer essa curvinha com os olhos fechados. Pode fazer um apoio com as suas mãos atrás das costas e fazer só o movimento contrário agora. Abrir o peito e soltar a cabeça lá atrás. Pode deixar os joelhos, as pernas assim como elas estão. Agora leve sua consciência para o peito e dilate a sua respiração o máximo que você puder, fazendo essa dilatação peitoral, abraçando as costelas. E tente lembrar daquilo que nós conversamos no início da prática de hoje. Você sendo a sua própria fonte de prazer. Respirar fundo tem que ser prazeroso, abrir o peito tem que ser prazeroso. Tem que ser muito bom ser você. E se você não sente isso ainda, você vai aos pouquinhos construindo essas novas verdades para você mesmo. Retornamos a cabeça agora devagar e finalizamos nossa prática. Tudo bem, fizemos alguns movimentos duros hoje, tá? Purias, rotações, travinhas. Nenhum movimento bonito praticamente e muitos movimentos duros que pegam travas duras, tá? Então, se vocês sentirem alguma dorzinha no joelho, no pé, é tudo esperado. Então, deem uma folguinha, provavelmente vocês vão ver que amanhã a gente não vai pegar esses lugares, tá? Alguém tem alguma dúvida, algum desafio? Adorei ver a prática de vocês. E da Kelly e Mari. A Mari tava no escurinho, mas tava lá também, né? Eu que agradeço, Rê. Sempre muito bom te ver. Gurias, beijo. Desculpa o atraso. Sigo com a Lara na função. Estralou bastante. O quê? O quê, Fábio? O pé? Meus desafios são as minhas dores das articulações. É, eu sei. Lembra que a gente vai ter que trabalhar em equipe. Flexibilidade e força muscular. Então, quando você ir conquistando isso, você vai dando uma folga para suas articulações. Então, é o ir soltando, mas ao mesmo tempo ganhando força. Então, vai melhorando. E é aquela coisa, vai indo respeitando, sentindo, sem exagerar, e ao mesmo tempo fingindo que você não tem aquela dor na articulação. Se você der um mega foco e uma valorização para ela, ela vai crescer. Então você protege ela, vê até onde você pode ir, sustentou ali e esquece dela. Presta atenção no músculo, presta atenção onde você precisa prestar atenção. Obrigada por atender minha carta. Nada. Eu que agradeço, gente. Gente, os cachorros, eles escutam os ultrassons. A Kelly escreveu, foi muito legal. Quando fizemos mantra, minha cachorrinha tava dormindo.
E acordou, ficou olhando pra frente da câmera o tempo todo. Gente, às vezes eles latem, eles uivam, eles escutam os ultrassons, os mantras, eles têm essa função de ajudar a gente a desobstruir canais que estão estagnados. Então, aos pouquinhos, vai liberando o nosso fluxo de energia. Às vezes, uma posição que você sentia dura, 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 daqui a pouco você faz de novo, você tá sentindo ela fluida, porque você liberou essas energias todas. Então, vai indo. É muito bom, né? É desafiador, dolorido e prazeroso. É ruim, mas é bom. É aquele famoso é ruim, mas é bom, né? É isso, gente. Tem que sentir que estamos andando, tá melhorando a flexibilidade, tá melhorando o corpo, e essa é a ideia de praticar, de sentir que você tá sempre caminhando. E várias vezes a gente não vai chegar naquela meta que a gente idealiza, mas é importante continuar caminhando sempre, tá? E lembrar que o corpo tem um baita potencial, só a gente se dedicar para ele, tá? E a gente vai colhendo outros efeitos para muito além do físico, tá bom? Gurias, fiquem com Deus. Beijo grande. Muito obrigada pela presença. E amanhã, horário normal. A princípio, tudo certo. Amanhã o Jeff já está em casa. Tá. Não, não sei. Eu aviso vocês. Eu não sei se ele não vai ter chego ainda, mas eu aviso vocês, tá? A gente vai se falando ali pelo grupo. Beijo grande. Até.